Olá pessoal, saudações debianas a todos. Estou de volta aqui com mais um vídeo, retomando aqui as atividades do canal. Peço desculpas aí o pessoal antigo, já está inscrito no canal há um tempo, que vem acompanhando os vídeos, que vinham acompanhando os vídeos, por todo esse tempo sem publicar um novo vídeo com um novo assunto. Tá? E reparei que tenho novos inscritos no canal. Duas boas-vindas a esse pessoal novo aí, tá? Sejam bem-vindos ao canal SuperTux, tá? É um canal dedicado a compartilhar alguns conhecimentos sobre o Debian, tá? O nosso Debian não tem muito suporte assim em vlogs, blogs, entendeu? Então eu criei esse canal justamente para tentar ajudar usuários do Debian que encontram dificuldades no início, tá? Não sei tudo, tá? Não sei muito, tá? O que eu sei eu aprendo no dia a dia com o uso e pretendo passar isso para o pessoal do canal que estão inscritos, tá? E até compartilhar conhecimentos, tá? Como eu falei, eu não sei tudo, eu sei alguma coisa, muita coisa eu tenho que aprender, mas o que eu sei eu vou compartilhar com vocês, ok? Neste vídeo eu vou explicar um assunto muito interessante, tá? Além de ser interessante, é muito útil. Eu não sei se alguém já ouviu falar da instalação em RAID. Se não ouviu, vai ouvir falar agora. O RAID é uma forma de instalação que nós podemos fazer no nosso Debian que proporciona uma certa segurança. Não uma segurança assim no caso de invasão, hacker, nada disso. Segurança no sentido de integridade de dados, ok? Então o RAID, essa sigla, vem do inglês, que significa Redundant Array of Independent Disks, que significa aqui em português, traduzindo, conjunto ou matriz redundante de discos independentes. O objetivo do sistema é evitar perda de dados em caso de falha no disco rígido. Tá? O princípio geral do RAID os dados são armazenados em vários discos físicos e não apenas em um, com um nível configurável de redundância. Tá? A segurança, tá? Mesmo que algum disco falhe, os dois poderão ser reconstruídos sem perdas, dependendo da quantidade de redundância. Ou seja, os dados vão ser salvos em vários discos, tá? E caso um deles falhe, você tem os outros discos com os mesmos dados e o sistema não para de funcionar, certo? Então, nós temos dois tipos de RAID. Tá? Ele pode ser implementado por hardware dedicado, tá? Neste caso são módulos RAID integrados em placas controladoras SCSI ou SATA. Tá? A configuração geralmente acontece dentro da ferramenta de configuração da BIOS e será considerado pelo núcleo uma Array RAID com um único disco que funcionará como um disco físico padrão. Tem essa forma de hardware dedicado e tem um tipo de hardware por abstração de software, que é o que nós vamos tratar neste vídeo. Tá? Então você não vai precisar ter um hardware dedicado a módulos RAID. Okay? Os níveis de RAID consistem em vários sistemas identificados por seus níveis, o RAID. Tá? Os níveis diferem por sua disposição e quantidade de redundância fornecida. Quanto mais redundante, mais a prova de falhas ele vai ser. Em contrapartida, reduz o espaço utilizável para um dado conjunto de discos. Okay? Então você tem, quanto mais redundância você tiver, mais segurança o RAID vai te oferecer. Tá? E quanto mais redundância, menor é o espaço utilizável dos seus discos. Okay? Nós temos aqui o RAID 0. Tá? No caso do RAID 0, este nível não apresenta nenhuma redundância, tá? Mas também não são simplesmente ligados pelo final um após o outro. Tá? Ou seja, o nível RAID 0, ele, neste caso aqui, ele não chega a ser assim um RAID, tá?
Podemos dizer que é chamado de RAID, mas ele não tem redundância. Os dados não são copiados para o outro disco simultaneamente. Okay? Aqui no caso, os discos são divididos em listas, stripes, e os blocos do dispositivo virtual são armazenados em listas, stripes, em discos físicos alternados. Numa configuração RAID de 2 discos, em blocos de números par do dispositivo virtual, serão armazenados no primeiro disco físico e os blocos ímpares ficarão no segundo disco físico. Ou seja, neste nível de RAID você tem 2 discos, ok? Então, dados os dados pares serão armazenados no primeiro disco e os ímpares no segundo disco. Ou seja, eles não vão repetir, tá? O par aqui e o ímpar aqui. Então, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Okay? Não precisa ser necessariamente nessa ordem. Tá? Ímpar, par, par, ímpar. Mas para entendimento é isso que ocorre. Então, o que acontece aqui? A vantagem do nível do RAID 0, RAID nível 0, não é a redundância, não é a segurança, na verdade, tá? de integridade de dados. No RAID 0, você tem uma maior velocidade de acesso aos dados, vamos dizer assim. Então, o RAID 0 é muito indicado para quem, por exemplo, faz edição de vídeo, como eu. Estou fazendo aqui os vídeos, gravo os vídeos, depois eu tenho que editar. Então, o RAID 0 me proporciona maior velocidade de acesso aos dados, tá? Uma vez que uma quantidade de dados está aqui, tá? E uma outra quantidade está aqui. Então, o sistema ele pode acessar simultaneamente os 2 discos para unir os dados. Então, uma parte do meu vídeo está aqui e outra parte está aqui. Entendeu? Então, assim que funciona. Então, a vantagem do RAID 0 não é a segurança de integridade de dados, mas é a velocidade com que os dados podem ser acessados, com a facilidade, entendeu? Então é muito indicado para quem faz edição de vídeos e até imagem também, né? Edição de imagens também. O nível de RAID 1, também conhecido como espelhamento RAID, por quê? Porque os dados armazenados identicamente nos 2 discos, eles são armazenados identicamente nos 2 discos. Aqui sim, você tem aqui uma redundância, uma certa redundância, tá? O RAID 1 utiliza 2 discos na sua forma padrão, tá? E para dados realmente críticos pode ser configurado para mais de 2 discos. É amplamente usado na prática, apesar de caro, porque você tem que ter 2 discos de tamanhos idênticos, tá? Então, se você tem no seu computador um disco de 1 TB, você tem que adquirir um outro disco de 1 TB para poder configurar uma instalação RAID, ok? É fácil de entender e permite cópias de segurança, backups bem simples. O sistema de leitura geralmente é incrementado e o desempenho de escrita não muito severamente degradado. Então, aqui no RAID 1, você tendo 2 discos, tá? O seu dado A1 ele vai ser repetido no disco 2. Okay? O seu dado A1 gravado no disco 1 vai ser repetido no disco 2. Idêntico. Então, aqui você tem A1 e A1 aqui também. A2, A2 aqui também, A3 e A3 aqui também, e assim por diante. Isso aqui é só um exemplo, só para facilitar o entendimento, tá? Mas o que você grava nesse disco vai ser gravado no outro também, entendeu? Então ele perde um pouco na escrita, perde, por quê? Porque você tem que gravar aqui, o sistema vai ter que gravar aqui e vai ter que repetir a gravação lá também. Então a escrita fica um pouco degradada, mas não muito, tá? Então esse é o RAID 1. Esse aqui vai te oferecer uma segurança de integridade de dados, tá? Então, o RAID de nível 4 não é muito utilizado, tá? Não tem uso amplamente, não tem um uso amplo, né? Vamos dizer assim. Usa N discos para armazenar dados úteis e um disco extra para armazenar informações redundantes. Ou seja, além da redundância dos discos aqui, do N disco, no caso aqui nós temos 3 discos, tá? Você tem um disco de armazenamento. No caso do RAID 4, tá? Diferente do RAID 1, você não tem a cópia do dado aqui para cá e nem para cá, tá? Ele funciona A1, A2, A3. E você tem aqui o A paridade, que é a redundância. Então, tudo que foi gravado nesses discos aqui vai ser gravado aqui no bloco paridade, de outro disco paridade, do disco redundante, tá?
Então, se eu gravo aqui um dado A1, tá? Parte do dado, outra parte do dado vai ser gravada aqui e uma outra parte desse dado vai ser gravada aqui. E aqui você tem o A paridade, que é a redundância. Então, tudo que for gravado no bloco A1, no bloco A, vai ser gravado no bloco redundante, do bloco paridade referente a A. E assim, B1, B2, B3 funciona da mesma forma. Entendeu? Então, neste caso aqui do RAID 4, ele não é muito raro, não tem impacto perceptível no desempenho de leitura, mas a escrita é mais devagar. Por quê? Porque além de ele ter que gravar em mais dois, você tem 3 discos, tá? Além de ter que gravar os dados que você gravou no disco 1, ele tem que gravar no disco 2 e 3, ele ainda vai ter que gravar todos esses dados aqui, tudo que está no disco 1, disco 2, disco 3, no disco de redundância, tá? De informações redundantes. Então a escrita perde bastante aí, tá? Como uma escrita em qualquer um dos N discos envolve uma cópia no disco paridade, que seria esse aqui, ó, este último tem muito mais escrita que o anterior, obviamente, portanto sua vida útil é bem menor. Então o desgaste aqui no disco de redundância é bem maior. Entendeu? Na Array RAID 4, os dados só estão seguros se até um disco falhar, ou seja, se você tiver falha de um disco aqui, tá? Você tem os outros 2 discos e o disco redundante para recuperar o sistema. Tá? Se o disco redundante falhar, você tem esses 3 discos para recuperar o sistema. Mas se 2 discos falharem, então você já não tem mais nenhum outro disco que possa recuperar. Aí você perde os dados. Okay? O RAID de nível 5 resolve o problema de simetria do RAID 4, ou seja, a paridade dos blocos são distribuídas por todos os N mais 1 discos, porém nenhum tem um papel particular. Tá? Então a paridade dos blocos são distribuídas por todos os N mais 1 discos, porém nenhum tem um papel particular. Então o que quer dizer? Você tem aqui 4 discos. Okay? Ao contrário do RAID 4, você tem 3 discos que vai fazer a gravação dos dados e um disco paridade que vai pegar tudo que você gravou em determinado bloco, tá? Em um único disco. Aqui no RAID 5 você tem um bloco paridade para cada disco. Você pode aqui, ó, parity. Okay? Então você tem o bloco 1A, aí no disco 2 você tem o bloco 2A, disco 3 você tem o bloco 3A. Tá? E você tem aqui a paridade. Você tem paridade em cada disco desse aqui. Tá? E você tem no disco 4 o bloco 4A e a paridade. Okay? No disco 1 você tem o bloco 1B, disco 2, bloco 2B, disco 3, bloco 3B e disco 4, bloco 4B. E tem a paridade em cada disco. Entende? A mesma performance de leitura e escrita no RAID 4. Não muda nada. O sistema continua funcionando se até um disco falhar, não mais que isso. Então, idêntico ao RAID 4, se um disco falhar, você tem os outros 3 que possam recuperar. Tá? Mas se 2 discos falharem, você perde os dados. Okay? RAID de nível 6. Tá? Esse RAID pode ser considerado uma extensão do RAID 5, onde cada série de N blocos envolve 2 blocos redundantes. Tá? E cada série de N mais 2 blocos é distribuído entre N mais 2 discos. Tá? O que acontece aqui? Você tem aqui 5 discos no RAID 6. Tá? Então você tem o dado 1A, A1, A2, A3, ok? Você tem o dado B1, B2, B3, que foi gravado lá no quinto disco, C1, C2, C3. Tá? Em cada disco desse você tem 2 blocos de paridade. Então aqui no disco 1 você tem D paridade e E paridade. Tá? Eu tenho um E também, então bloco E. E1, E2, E3. Tá? E o E4, onde está? Onde está? Não tem o E4, né? Parece que faltou o E4 aqui na foto, mas tudo bem. Dá para entender. Então você tem aqui em cada disco 2 blocos de redundância. Okay, ó. C paridade, D paridade. B paridade, C paridade. Okay? E assim por diante. Tá?
É levemente mais caro que os anteriores, mas traz alguma segurança extra, já que até 2 drives podem falhar sem comprometer a disponibilidade dos dados. Então, esse aqui, ao contrário da RAID 5, RAID 4, RAID 1, você pode ter até 2 discos falhados. Tá? Então, se você tiver defeito de um disco, você tem os outros que possa garantir a integridade dos dados. Então, você não perde. Falhou outro disco, 2 discos falhos, então você tem os outros que pode recuperar. Falhou mais de 2 discos, aí você perde os dados. Tá? A operação de escrita ainda é mais lenta, tá? Porque envolve escrever um bloco de dados e 2 blocos de redundância. Então aqui, por exemplo, em cada disco ele vai escrever um bloco de dados e 2 de paridade. Então a escrita perde ainda mais, ok? Mas a leitura não perde muito. RAID de nível 10, aqui está 0 mais 1, mas é RAID de nível 10, ou seja, 1 mais 0. Então, para simplificar, RAID de nível 10. Não se trata exatamente de um nível RAID, mas um empilhamento de 2 agrupamentos RAID. Ou seja, no RAID 10, você vai configurar primeiro a Array 1, tá? Você tem 4 discos, vai configurar RAID 1 e depois RAID 0, ou seja, então são RAID 1 mais 0, ou 0 mais 1, RAID 10, ok? Então no RAID 1 você tem aquela cópia dos dados idêntica a 1 a 1, A2 a 2, A3 a 3, A4 a 4, A5 a 5, A6 a 6, A7 a 7, A8 a 8, ok? E você tem o RAID 0 em cada par de discos. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Então aqui no RAID 1 você tem a redundância e ao mesmo tempo tem a facilidade de acesso aos dados do RAID 0. Então nesse nível de RAID você tem aí, vamos dizer que ela supre a dificuldade de leitura, de escrita do RAID 1 devido ao RAID 0, ok? Ela pode sobreviver a múltiplas falhas nos discos, viu? Então essa aqui é bem vantajosa, ok? Bom, simplificando, é isso aqui é o RAID, tá? Isso aqui é uma apresentação bem simples, tá? E a instalação RAID eu vou fazer um outro vídeo para a gente fazer isso na prática, ok? Para vocês verem como é feita uma instalação em RAID. Mas eu vou fazer uma instalação bem simples, tá? Nada de muito complexo, de maneira que esteja ao alcance de todos, okay? Que todos vão poder fazer de fácil entendimento. Tá? Eu vou mostrar na prática, passo a passo, a instalação em RAID via software no nosso Debian, ok? Então esse é mais um vídeo aí retomando a atividade do canal SuperTux, tá? Colocando aí nosso canal em ação novamente, ok? E espero que tenham gostado, espero que tenham entendido tudo, tá? Caso tenham alguma dúvida, alguma pergunta, podem colocar nos comentários, ok? O que eu estiver ao meu alcance eu respondo de imediato, o que eu não estiver eu dou uma pesquisada a mais e coloco a resposta para vocês aí, ok? Vou ficando por aqui com este vídeo e desejo aí um forte abraço, um forte abraço a todos, ok? E até o próximo vídeo, falou?